A paz do Senhor. O meu nome é Vespasiano Paulino de Basto e nesse vídeo eu quero explicar a seguinte pergunta: a igreja passará pela grande tribulação? Tá? Existem três correntes: a pré-tribulacionista, que acredita que a igreja não passará pela tribulação; a tribulacionista, que crê que a igreja passará pela grande tribulação; e temos também a pós-tribulacionista, que crê que a igreja ela passará, tá? Será arrebatada depois da grande tribulação, tá? Nós somos da pré-tribulacionista, ou seja, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós vamos ler dois textos bíblicos aqui para nós explicarmos sobre isso, tá? Uma delas está no livro do Apocalipse, capítulo 3, e do versos 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa palavra foi direcionada à igreja de Filadélfia, tá? A igreja de Filadélfia, ela hoje não existe mais, assim como as demais igrejas, que no total eram 7. Eram 7 igrejas que estavam situadas na Ásia, tá? Onde hoje existe um país chamado Turquia. A igreja de Filadélfia, ela não existe mais, tá? Talvez ela foi destruída, assim como a cidade, né? Pelas invasões bárbaras, tá? Essa mensagem é uma mensagem futurística, tá? Direcionada aos remanescentes da igreja de Filadélfia, que pode ser nós, inclusive, nos dias atuais. Vocês podem prestar atenção que aqui fala que Jesus falou assim como eu guardasse a palavra da minha perseverança, eu também guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Tá? O mundo para eles, daquela época dos apóstolos, não é como o mundo de hoje. O mundo inteiro, tá, está relacionado aos dias de hoje, o globo terrestre. Tá? Naquela época, por exemplo, o mundo para eles era parte da Europa, da África e da Ásia. Tá? O Japão, por exemplo, a Austrália e a América Latina, para eles nem sequer existiam. Tá? Então nós temos que levar em conta essa parte do texto bíblico, que é relacionada ao mundo inteiro. Tá? Outro texto que eu quero explicar para os irmãos está no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele se sustente durante 1260 dias. Essa mulher do livro do Apocalipse, ela não é a Eva, ela não é a Maria, ela não é a igreja, mas sim Israel. E não é só por causa das 12 estrelas que estão sobre sua cabeça, que representam as 12 tribos de Israel, mas sim pelo texto que nós lemos aqui. Esses 3 anos e meio, eles simbolizam a metade da semana profética de Daniel, capítulo 9, versículo 27 a seguir. Tá? Que fala que na metade da semana, tá? Essa semana são 7 dias, mas na Bíblia 7 dias representam 7 anos. Tá? Então na metade da semana, durante os 3 anos e meio, tá? O anticristo romperá o pacto com Israel. Tá? E através disso, dar-se-á a batalha do Armagedon. Então se essa mulher, ela não é a igreja e sim Israel, isso significa que a igreja não passará pela grande tribulação. Tá? Por quê? Porque Israel rejeitou o Messias como seu salvador. Por isso que passará pela tribulação, pela grande tribulação, enquanto que a igreja não. Tá? A igreja aceitou, a igreja abraçou o Salvador. Tá? Por isso que ela vai ser livrada da hora dessa tentação que há de vir sobre todo mundo, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 3 e versículo de número 10. Tá ok?
Então, são essas minhas palavras. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima, se Deus assim permitir.